Olá, dia 31 de julho de 2016, domingo. Estamos chegando aí com o nosso Univale Esportes e em termos de Série B do Campeonato Catarinense, que é o que mais importa hoje, tanto para o torcedor do Barroso quanto do Marcílio Dias, é a rodada, né? E, mais uma vez, aconteceu o previsível. Por quê? Porque o Barroso ganhou o jogo, a gente já esperava inclusive, eu falei aqui na sexta-feira, que ia ser um jogo difícil, um jogo complicado, e que um baita incompetente de um árbitro, chamado Marcos de Souza, complicou mais ainda. O cara deu, inclusive, prejudicou o Barroso, depois compensou, vamos ver isso nos lances do jogo, e por pouco não complica o jogo, tá? Ele ia cometendo um erro crasso, ele ia dando seguimento a um jogo sem ambulância. A ambulância tinha saído para levar dois jogadores, um de cada lado, no hospital, e não foi. Ele deu sequência ao jogo, reinício, e aí foi alertado pelo delegado do jogo, pelo pessoal da mesa lá, de que teria que parar o jogo. Isso é coisa que um árbitro tem que saber. Nós também. Aqui, ó, eu estive na federação, fui diretor de árbitro em 97, que eu comecei. Esse cara, naquela época, já era árbitro. Ele está até hoje apitando segunda, terceira divisão, não saiu do lugar. Patinou, é pangaré também. Baita do pangaré, soprador de apito. E fez lambança. Mas a vitória foi incontestável. Até porque o Ercílio Luz fez um gol e foi todo para trás, trancou-se todo, não procurou mais o ataque, abandonou o ataque. E o Barroso venceu dentro de uma normalidade. Agora, a coisa complica por causa dessa arbitragem terrível. E o Pangaré Mor, que acho que saiu bem no jogo até, porque esperava mais, foi a Tubarão e tomou mais um passeio, né? 3-1 e 9 pontos disputados nas 3 rodadas, e ele é o último, Marcílio é o último colocado. Então, é complicado. Uma rodada que teve aqui para mim uma surpresa, embora eu falei desde o começo que esse Porto também é outra porcaria, tomou 4-1 em casa do Juventus. Acho que até poderia perder, mas 4-1 não é... Poucos têm time para botar 4 em alguém. O Barra continua dentro daquele futebol dele, firme ali, né? 2-1 em cima do Ercílio, do Operário. O Juventus ganhou do Concórdia. Concórdia está no mesmo ritmo do nosso cavalo Pangaré aqui, Marcílio Dias. Também ganhou um ponto até agora, hein? Por incrível que pareça, um ponto fora de casa, e do Tubarão, que é, junto com o Barroso hoje, uma das boas surpresas desse campeonato, né? E o Juventus, 1-0 no Concórdia, já falei. E o Marcílio Dias, não dá nem para falar, né? Agora, estão falando se aquele negócio que falaram sexta-feira, de trazer o Mauro Ovelha mais 70% do time do Brusque, seria salvação? Até poderia, porque pior do que está aí não vai ficar, né? Mas eu não sei também se vai ter dinheiro para isso. O Mauro Ovelha hoje é um técnico fora do padrão do Marcílio Dias, financeiro, e também fora jogadores, se é que é os jogadores que eles anunciaram aí, Mineiro, Tony, isso aí também não é o salário que eles estão pagando aí. Porque, segundo o presidente, a folha de pagamento é em torno de 50 mil. Aí não tem como vir, né? Vamos aguardar e ver o que vai acontecer durante a semana, se esse assunto vai evoluir ou não vai. Tem que esperar. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Univale Esporte deste domingo. Estamos de volta com Univale Esportes, lá do Cardoso,
E a rodada, hein? Boa noite. Boa noite, Zélio. Boa noite, amigos. É lógico que essa segunda divisão do futebol de Santa Catarina, há muito tempo que não tinha tanta empolgação. Quando começou... Como é que é? Como é que é? Há muito tempo que nunca teve tanta empolgação. Empolgação com esse time ruim. Posso terminar o meu raciocínio? 4 time aqui, Posso cara. terminar meu raciocínio? Ah, não dá. Já começaste chutando balde. Como chutando balde? Cara, Hoje nós- empolgação com o Porto, com o Juventus, Por que tu não com o fala- Concórdia, Tá, por que tu com o não fala- Marcelo Dias, com o Operário, tu quer empolgação? E por que tu não faz a empolgação com o Barroso, com o Atlético Operário, com Não. o Tubarão, Operário com o Ciro não. Luiz? Por que Operário- só faz por baixo? Operário, pra mim, Por que não- só faz por baixo? Não. Qual foi o campeonato que nós tivemos da Campeonato segunda de divisão? 10, o campeonato de 10 que tu tira Qual 3. foi o campeonato da segunda divisão? Qual foi o campeonato Ah. da segunda divisão que nós tivemos desde o início, quando começaram as equipes a se preparar, o Barroso se preparando, era uma incógnita, o Concórdia também era uma incógnita, o Tubarão, o Ercílio Luz, essas equipes, o próprio Operário de Mafra, começaram a competição, o Barroso era uma expectativa agora, nessa rodada, que começou no sábado. Sábado, o Operário de Mafra perdeu para o Barra. Se ele ganha, vai a 9 pontos. Se ganha. Se o Porto, se o Marcelo também ganha as 3, estava com 9. Então tu quer dizer, Tava com 0. então tu quer dizer que essa segunda divisão não vale nada? Não, vale Não, eu quero saber se eu quero saber se ela vale, eu quero saber se ela vale tanto que ela vale 2 vagas para a primeira divisão do ano que vem. E quantas equipes vão brigar por essa? Quantas equipes vão brigar? Hoje, por essas 2 vagas? 3, no máximo 4. 3, no máximo 4. Tu diz? Não passa disso. Não passa de Barroso, Vamos, 1. o Ercílio Luz, que eu 2. gostei, o Barra 3. e o Tubarão. 4. Não passa disso. O Operário de Mafra não. Fez 6 pontos aí num aborto. Não passa disso. Tu viu o aqui. Operário de Mafra jogar? Não, mas não precisa ver. Não precisa ver. Ah, então tá Precisa bom. ver. Então tá bom. Então não passa disso. Aí tu vai dizer que dá é uma competição que vai 40% de clube em condições de chegar. Mas, Zélio, todas as vezes que nós tivemos segunda divisão... Não, nós tivemos segunda divisão forte. Nós tivemos divisão? aquela que o Marcílio ganhou, que disputou com o Concórdia, Era que 2. tem o Tubarão, que era o Brusque, Era que 2 levaram o times. time Mas inteiro. era 2 times. Não, tinha Era 2 time times. bom. Nós temos, por baixo, 5 equipes que vão brigar. Por baixo. Por baixo. Só no teu campeonato. No teu campeonato tu arruma 5. 4 aqui já foi um pau, Pajá. Eu achei 5. E a grande oportunidade aqui para o Barroso. Nesse embalo que está, que eu acho que dificilmente o Marcelo Dias vai ter sucesso no jogo de domingo. E outra coisa, um aviso aqui para a federação. Não fica de brincadeira com esses hábitos aí que não apita nada. Esse jogo de domingo, além dele ser um jogo importante, ele é importante para o Barroso para disparar, e ele é importante para o Marcelo para ver se sai do 0. E vai ser um jogo pegado, tá? Um jogo muito pegado. Não pode vir Marcos de Souza, não pode vir Edmundo, não pode vir esses caras aí. Tem que vir apto aí, que apita a primeira, para apitar esse jogo do Marcelo. Tá? Mas como a federação sempre brinca, e estava lá o Delfinzinho de novo agarrado na arbitragem, que é a coisa mais nojenta que tem no mundo, então vamos ver o que vai acontecer. Mas os resultados, o que tu achou? Eu achei surpreendente. Tu quer que eu fale do resultado se você está dizendo aqui que esses jogos aqui não valem nada? Mas tem que ter o resultado. Estás aqui para comentar. Mas estás aqui para comentar jogo bom. Então, se tu quer comentar o jogo do Barroso. Vamos começar pelo jogo do Barroso. Se tu quer comentar só Vamos jogo começar bom, pelo jogo do tu vai lá Barroso. para a Espanha trabalhar lá. Vamos começar. Real Madrid, Barcelona. Vamos vai pra lá. começar pelo jogo do Barroso. Barroso venceu a primeira do Porto. O que você falou para mim? Aqui no comentário aqui. Que naquele jogo Ganhou de quê? Aquele jogo para mim não dizia Barroso nada. ganhou de quê? De ninguém. Tanto Ganhou de ninguém. Claro, Aí o Barroso foi à Concórdia. Aí o Barroso foi à Concórdia e ganhou do Concórdia. Ganhou do Concórdia. E o Concórdia está onde? Não. Então quer dizer que o Concórdia também não é ninguém. O Porto é tão ruim que aquilo que eu disse se confirma, que ele perdeu, tomou 4 do Juventus em casa. E para tomar 4 do Juventus em casa, tem que ser ruim. Tem que entrar na fila 5 vezes para dizer que é ruim. Não é uma só. Então, a vitória mais importante foi a vitória do Barroso. O Barroso estava perdendo o jogo por 1-0. Como você bem falou aí, uma arbitragem
horrível do árbitro. Quase que ela complica o jogo. Teve um pênalti, claro, no comecinho do jogo. Isso eu não vi direito, eu estava muito mal posicionado. É aquele negócio, aquela tua televisão que tu tem lá que não dá para ver? Não, eu não que tô o cara vendo, empurrou assim, o cara empurrou. Você vai ver, o cara empurrou. Eu estava lá no lado do João Pablo viu, do lado de cara, difícil eu ver. Estava de costa quase para mim. Agora eu vi o lance lá na área lá, que o jogador do Ercílio Luz meteu a mão na bola e ele não deu pênalti. Então, E depois deu um pênalti que, para mim, nós vamos ver depois, se eu não estou enganado, quem botou a mão na bola foi o jogador do Barroso, na minha concepção. Quer dizer, a lei da compensação. E árbitro não está ali para dar a lei da compensação. E quase que ele complica o jogo para o Barroso. Quase que ele complica. Foi um jogo complicado, um jogo amarrado, um jogo difícil. Depois aí o Renê vai poder falar mais do jogo, ele que sofreu ali, eu estava só olhando lá, que sofreu naquela beirada do gramado ali, não é fácil, e com todos aqueles problemas que teve com a arbitragem, mas foi um grande resultado, a confirmação da invencibilidade do Barroso nesse retorno do Barroso. Vamos ao break, retornamos na sequência com o segundo bloco do nosso Univale Sport. Estamos de volta com nosso Univale Sport deste domingo e 2 convidados ilustres, aliás 3, né? A Cristiele, que é a assessora de imprensa do Barroso, está aqui conosco, Cristiele Pereira. Obrigado aí pela presença. A Cris é aquela que bate o escanteio e foi fazer o gol. Lá no campo, lá não para. Jean, Pablo, TV BE. Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite, Célio. Boa noite, Eládio. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui participando com vocês. Eu tinha até me convidado outras vezes, mas infelizmente não, por uma incompatibilidade de agendas. De horários, né? De horários. Fala bonito, né? Eu não podia vir, quando fala assim fica mais bonito, né? É um prazer estar participando com vocês aqui. Vamos comentar essa vitória do Barroso e, infelizmente, a derrota do Marcílio. Né? E a preparação para o Clássico, né? Que nunca imaginei que nós teríamos a volta do Clássico nessa situação. Nessa situação. Esperava-se até que poderia acontecer o contrário, né? O contrário. René Marques, técnico do Barroso, o único invicto na competição. O único invicto não. Tem mais invicto, mais que é líder absoluto com 100% de aproveitamento. René, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui para poder bater um papo, falar um pouco do que foi a partida e, como já adiantaram, começar a bater um papo do que vem por aí nessa próxima rodada, né? É uma próxima rodada que para mim é um jogo complicado. O time de 2 cidades, né? Ainda tem, eu pensei que não tinha, mas tem, não como em outros tempos, Marcílio e Barroso, mas ainda tem aflorou aí uma certa rivalidade. Mas, René, qual é o milagre apesar que eu, às vezes, e comento quase que sempre, de que o nível da competição é fraco, mas isso não importa. Se joga de acordo com o que se tem. Acho que é um milagre de 3 jogos, 3 vitórias. Time, a gente sabe que não é um time caro, time razoavelmente barato. Qual é o segredo disso aí? O segredo realmente é o planejamento, né? Nosso trabalho não começou agora, como alguns clubes começaram. Nós começamos o trabalho já em janeiro, quando nós fomos a Naviraí, com 6 atletas que faziam parte da equipe do Litoral, que subimos para a 2ª divisão. Lá nós montamos uma base, trouxemos mais 4 jogadores que conhecemos lá. Então nós viemos com uma equipe formada até de uma projeção de 10 atletas, e mais atletas que foram adversários nossos lá onde chamaram muita atenção. Junto com a I9, que é o Paulo Cadrolli, o Paulo Matos, que conseguiram a parceria com o Curitiba, trouxeram mais algumas peças que foram reforços pontuais. Tivemos a nossa avaliação, onde avaliamos atletas da região, mas acho que o mais o Barroso saiu na frente foi a continuidade do trabalho. E ter começado antes, tu acha que isso foi com certeza, é como bati um papo, né? Foi como bater um papo agora aqui, é o planejamento, né? Nós não começamos agora, nós começamos lá em janeiro, quando nós mantivemos uma base daquilo que deu resultado na 3ª divisão, escolhemos alguns atletas que nós achávamos que tinham condições de estar participando hoje numa Série B,
e demos continuidade com eles na primeira divisão no Mato Grosso do Sul e viemos com essa base formada com um planejamento anual e não um planejamento só para uma competição. Um abraço para o Ricardo Fabiano. O Ricardo está mandando um recado para ti. O Ricardo é um torcedor fanático aí do Marcílio. Ele está dizendo para ti que essa invencibilidade é só até domingo, que domingo acaba. Fabiano é um grande Pablo, amigo. É Olha- surpresa? É, né? Não deixa de ser, né? Qual das duas pontas da tabela? Não, a do Marcílio não é. Para mim não é surpresa, só que eu não esperava que fosse tão ruim. E é surpresa nesse sentido, Zélio, porque assim, ó, vocês acompanham o Marcílio muito mais tempo que eu, mas eu fui assistir o jogo e eu não tive a oportunidade de assistir a primeira partida contra o Operário. E o Jânio até acompanhando a transmissão da Rádio Univale, o Jânio falava muito que o time estava mal, mas que o gramado atrapalhou muito, aquele negócio todo. Quando chegou aqui, e eu comecei a assistir aquele jogo ali, entre Marcílio Dias e Barra, eu fiquei apavorado. Desde que eu acompanho o Marcílio, desde 2002, fazendo algumas transmissões e até na televisão também, a minha primeira impressão foi assim, meu Deus do céu, esse é o pior time do Marcílio que eu também já acho vi. que é o pior da história. Eu E, conheço. pois chegava a ser engraçado para não ser cômico, para não ser trágico, canelada, chutão, o negócio parecia futebol amador. Pouco tempo atrás nós acompanhamos a final da Primavera ali, do Beira-Mar e Nova Geração, e o jogo foi melhor tecnicamente do que Marcílio Dias e Barra. Só que você olhava ali, dava para ver bem que eram dois times extremamente limitados, mas o Barra organizadinho. Organizado. Talvez a hora que o Cadu entrar em forma e passar a fazer gols, esse time do Barra talvez entre nesse grupo que o Leládio citou que vai brigar. Eu coloco o Barra nesse grupo. Paga certinho, paga Eu antes do coloco dia nesse 30, então, de repente. Agora, em relação ao Marcílio, tem uma semana para correr, arrumar a casa, porque se perder para o Barroso no próximo domingo, a briga vai ser contra o rebaixamento, infelizmente. Eu acho que está sendo modesto, porque, na minha opinião, já começou a brigar contra o rebaixamento. Tu não vai. Para começar, eu não acredito que esse negócio do Brusque vai acontecer. Tá? Primeiro, não é o negócio do Brusque. Tá? Tem nada a ver com o Brusque. O do Brusque. Não. Para Tem com nada isso. a ver com O negócio do Brusque, eu quero dizer. Você conversou com o Mauro Ovelha. Sim. O Mauro Ovelha disse que tinha uma equipe dele aqui conversando com o Marcílio Dias. Sim. Dependendo do resultado do Brusque lá nesse final de aconteceu semana, ele que perdeu. E que depois que isso fosse acontecer, então não tem nada a ver com o Brusque. É um grupo do Mauro Não, Ovelha. e o Brusque, porque É um os jogadores. grupo do Mauro Ovelha. Mauro Os te confirmou jogadores. isso, Eladio? O Mauro te confirmou isso? Confirmou. Porque ele ligou, porque surgiu essa conversa no final da semana, e eu mandei a mensagem para o assessor do Brusque, que estava lá, e o pessoal da imprensa estava entrevistando eles no final da partida que foram eliminados, e ele negou isso. Não. E na hora ligou para o Marcelo Nunes aqui de Itajaí para... Não tem nada a ver, não tem nenhuma conversa aí. O Mauro, eu falei com o Mauro, foi sexta-feira, meio-dia, entre meio-dia e meia hora que eu estava aqui na TV, falei com ele. Ele disse que não ia comentar nada porque tinha um jogo importante, mas que o pessoal que trabalha para ele estava cuidando. E o pessoal que trabalha para ele, todo mundo sabe que é o Rodrigo Nunes, que é o agente dele, que foi diretor das categorias de base do Marcílio Dias. E o assessor de imprensa dele é o Marcelo Roger. Eles já estão agenciando o Mineiro, o Mauro, o Tony e tem mais lá uns 10 jogadores. Eles é que estão tratando desse assunto. Mas eu acho muito difícil pela situação financeira do Marcílio. Tem negócio aí que o Tarcísio falou que ia voltar, mas que não ia mais botar dinheiro, que ia buscar junto ao empresariado recursos. Marcílio, eu vejo uma situação muito difícil até pela própria situação do clube, né? Não, se tiver que acontecer esse negócio com o Mauro Ovelha, tem que acontecer já. Agora, né? Ontem. Daqui uns 15 minutos no máximo, né? Entendeu? Tem que começar agora. Para já começar a colocar mais emoção, mais razão para o torcedor ir para o campo no domingo, no Grande Clássico. Tem aí uma semana para se preparar. Tem uma semana para se ajeitar. Enquanto o Barroso está aí E tu acha que se ajeita um time em uma semana? Claro que Eu acho que sim. eu não vejo que se vai ajeitar um time em uma semana. Mas o pessoal comentou que o jogo de hoje parecia outro time. Já evoluiu muito do que foi contra o Barra. Só que pegou um Tubarão que era muito acima, né? Quando você comentou do jogo do Barra,
Eu entendi o seguinte, o time do Marcelo Dias estava mal comandado, o time não tinha nenhuma determinação de beira de campo, treinador totalmente fora do sistema, tanto é que o jogo ficou enrolado, e o Marcelo Dias conseguiu fazer a proeza de soltar o time inteiro. Os 4 zagueiros estavam lá além da linha do campo de defesa. Quando eles tomaram aquela bola contra-golpe e tomaram o primeiro gol, depois tomaram o segundo gol, já deu visivelmente que o time estava totalmente desarrumado. Parecia jogo de categoria de base, a bola vai para um lado, vai todo mundo atrás. Aí o que o Tavinho deve ter feito? Tavinho chegou assim, opa, moçada, a coisa está complicada, vamos aqui segurar. Vocês acham que foi... Então vocês estão achando que perder 3-1 lá em Tubarão foi bom? Mas nós estamos falando com... Foi bom, mas aceitável. Até pelo que a gente sabe que o Tubarão investiu, é um time certinho. Se o time do Marcílio é isso tudo que tu está dizendo, o Marcílio estava empatando um jogo de 1-1, aí teve um zagueiro expulso. Aí o Tubarão foi e virou para 3-2 com 2 gols lá do Brasão. 3-1, tá? Fez 2 gols lá do Brasão. Para. Então, quer dizer, o que tu quer dizer? Eu quero dizer que o Marcílio não tem conserto. O anormal era perder pro Operário e pro Barra, não pro Tubarão. Aquele time ali não tem conserto. Aquilo ali... Não, eu estou falando o Marcílio não tem conserto. Não tem. Só se trazer um time inteiro. Ficar 2 ali, pode ficar. Mais nada. É a única solução. Não vejo. Tu acha que vai chegar um time inteiro na semana, vai vestir a camisa e domingo já está tudo entrosado, está tudo bem. Depois dizem que tu é pessimista. Eu não sou pessimista. Eu falei que ia acontecer aqui, aconteceu. Tem culpa. Vamos ao break. Aí na sequência, nós vamos aí com os melhores momentos de Barroso 2, Cílio Luz 1. Eu confundo Cílio Luz com Tubarão. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o Univale Esportes e vamos aí de imediato ao jogo, né? No estádio lá, Camilo Mussi, Barroso 2, Cílio Luz 1. Vamos lá. Essa marcação amarela ali, ela, na televisão ela ressalta, no campo a gente não observa tanto, né? Na televisão é verdade. Ela ressalta mais. A primeira impressão é que dá um impacto, né? Depois você acaba acostumando. O Barroso foi boa defesa. Aí o gol falhou, né, Renê? Mas ele subiu com o Couto, pode ver que ele sobe com o Couto e foi mérito também, né? Ele levou vantagem da altura dele. Sim, foi mérito. Né? E nós preparamos para isso aí também, para não ter essa surpresa, né? Mas tem dia que ser envolvido, não tem jeito. Vocês não previram a questão do Alex, porque teve um lance de bola parada no segundo tempo também, de novo era o Couto que estava com o peru. Então, na verdade tinha um encaixe, né? Tinha um encaixe e dentro do campo às vezes perde o encaixe. Agora esse aí foi um pênalti, claro. Né? Esse foi o lance que... Aí nós mudamos o jogo nesse momento aí, né? Parada providencial. E eu pensei que ia ser o contrário, tá? Pensei que isso ia prejudicar. Sim. Eu também pensei. Era a tendência eu também pensei, né? Esfriou, né? E nós estávamos bem, né? Estava pressionando bem a equipe adversária. Eu achei interessante que hoje a torcida começou a participar. Sim. Começou a participar. Olha o que o zagueirão fez. Nós temos zagueiro, vou contar aí. Mas nessa aí, a grama... Isso aí é tropeçar na bola, né? Isso é gramado. Gramado prende a bola, prende o pé. O único chute a gol no segundo tempo desse Luz foi isso aí. Então, o Rodrigo disse que a coisa está feia no Marcelo, mas que vai ganhar também. Bom jogo. Um abraço, Rodrigo.
que vocês acharam dos pênaltis? Para mim, 2, não passou ali o do primeiro tempo. Para o Barroso não deu. Deu um que não foi. Na minha opinião. A arbitragem, ela quase complica a situação. Ele não conseguiu agradar nem gregos nem troianos. Ficou aí, o Barroso reclamou bastante. Depois, no final do jogo... Não agradou ninguém, né? O Ercílio Luiz acabou reclamando bastante por falta de qualidade do próprio árbitro. Ele não teve pulso para tocar. Outra coisa, gente. Árbitro, que é árbitro, não expulsa um jogador por reclamação, a não ser que seja quase que uma agressão. Há 49, o jogo terminando, faltava 30 segundos para acabar o jogo, ele já estava todo enroscado. Ainda vai me expulsar o jogador desse Luz? O que tu acha? Né? A nossa equipe é preparada para não reclamar, né? Nós tivemos até nosso treinador de goleiro que ficou como auxiliar comigo no banco. Nós somos preparados para não reclamar, porque não adianta você reclamar com a arbitragem durante o jogo, só enerva o trio de arbitragem, né? Então, eu cobro muito dos atletas, eu sei que o calor do jogo é difícil, todo mundo naquela emoção quer falar, mas nós temos até uma caixinha interna que se o atleta toma cartão por reclamação, ele é punido entre os atletas. Porque não adianta, ou nós nos educamos a deixar eles a trabalhar, nós temos que ser mais inteligentes do que os outros nessa situação. Então, eu prefiro não opinar quando se fala em arbitragem, porque eu sou o que mais cobro para deixar eles trabalharem. Ô, René, uma curiosidade. Você teve 2 jogos no sintético e teve um jogo no gramado, que foi o caso lá em Concórdia. O trabalhar no gramado sintético favorece? Quando nós jogamos dentro de casa, nós temos... Fora, tem diferença fora? Sim, tem muita diferença, mas assim, quando nós jogamos dentro de casa, nós trabalhamos somente dentro do Camilo Mussi. Quando nós trabalhamos jogo fora, que nem agora, essa próxima semana, aí nós temos outros campos que nós podemos trabalhar, que é de grama natural. Quer dizer, a preparação para o jogo do clássico vai ser em outros campos? Sim, totalmente. A gente usa outros campos que acabam tendo parceria, né? A gente usa São Nicolau, a gente usa o campo do Fiuza. Então são gramados que o atleta consegue ter um gramado mais próximo daquilo que a gente vai enfrentar numa Eu partida. acho até, pode ser que eu estou errado, que aquela falha Tá grave errado. que saiu o segundo gol do Barroso, teve influência do gramado. Sim, tá? total. Teve, porque ele prende mais aí. Total, ele pisa na bola, né? E a bola acaba rolando para Eu trás. acho que né? teve influência. Sim, Tá? Ele acaba entregando. Mas- Só para não fugir do assunto muito tempo, em relação à arbitragem, a gente entrevistou os dois lados depois da partida, e a reclamação do Jeff Silva é que o árbitro é de Itajaí. E eu sou obrigado a concordar com ele. Como é que a federação faz isso de colocar para apitar em Itajaí um árbitro de Itajaí? Porque você abre o precedente para que haja reclamação, por mais que ele tivesse ido bem na partida. Eu vi pelo menos 2 pênaltis. Sim. E tem mais 2 lances, um puxão no Rodrigo Couto e um no Douglão. Temos um impedimento bem duvidoso. Um impedimento bem duvidoso. Então a arbitragem hoje, para mim, ela foi ruim. foi lamentável. Inclusive, você dava a impressão que ela estava querendo compensar Sim, em com o alguns pênalti. lances. Compensou lá no Tanto pênalti. pênalti, as Porque não duas deu faltas antes. na frente da área ali, uma que o Rodrigo Couto bateu e a outra que o Ele Chuva deu bateu. falta ali que não foi. Não foi falta também. Não foi falta. Então, só que aí, às vezes a gente vê várias arbitragens que a gente questiona se manipulou, não manipulou. Mas eu achei que o árbitro estava tão fraco que nem isso ele conseguiria Mas, fazer. Jean, Ele foi aproveitando mal seu mesmo. gancho, jogando fora de casa, o árbitro em Concórdia também era de Concórdia. Eu acredito que deva ser um acordo entre os clubes Para a economia. contenção da despesa. Mas eu acho que isso- Nós tivemos a primeira rodada que Mas nós tivemos tu- a Tainá, que também é da região, e aí depois em Concórdia nós enfrentamos um árbitro que também era da região. Não, mas o de Concórdia era de Joaçaba, cara. Era o Estevão, né? É de Joaçaba, aquele rapaz. Estevão. O nome dele é Jonas Estevo da Silva. Mas porque o lá- jogo... Ele é de Joaçaba. E como é que foi a arbitragem lá, René? Meu Vocês Deus, sofreram lá? muita emoção. Deve ter sofrido. No primeiro tempo nós tivemos 5 minutos de acréscimo. No segundo tempo mais 5, mas assim, sem... E outra coisa, hoje ele deu de acréscimo, somando tudo, desde que caiu o jogador, tudo, ele deu 9 minutos. Deu 9. Tinha que dar muito mais. Sim, Como deu 9, poderia o Barroso não estar ganhando o jogo. sim. Errou em tudo. Agora, em relação ao jogo, René, a substituição que tu fez, até a gente brincou na coletiva, que se fosse no Cartola, o joguinho da Globo lá,
o René tinha marcado alguns pontos, porque fez a substituição e o Douglas que entrou fez 2 gols. Fez 2 gols, isso aí é... Naquele momento ali, já, nós precisávamos buscar o ponto, né? E quando eu reuni os jogadores, eu falei assim, no mínimo empate nós temos que buscar, que nos dava a liderança da mesma maneira. Então nós transformamos num 3-3-4 aí, com 4 atacantes. Chamei Robenval, atrasei o Buru mais para trás, né? Para ficar como zagueiro, que perdemos o Técio. E no lugar do Técio eu coloquei mais um atacante. Então nós ficamos com 2 referências e 2 homens de beirada. Então foi ali que nós sufocamos o Ercílio e logo depois fizemos um gol, eles perderam o jogador e nós conseguimos trabalhar bem a bola e graças a Deus tivemos Agora, um esse bom Douglão domingo. aí, a gente vê no treinamento que ele não quer jogar de 9, ô René, vai ter que colocar ele de lá. Ele vai ter... Para mim foi até bom acontecer isso porque é um atleta que eu sempre pego no pé dele, que ele tem que ser o 9, ele tem que buscar aquela referência pela estatura dele, pelo jeito dele se portar, mas é um atleta mais rápido do nosso elenco. E ele já vem com essa base do Curitiba, sempre buscando velocidade, sempre com força para cima do adversário, mas no canto de campo é perder muito talento do jogador. Então eu falei para ele, usa essa velocidade sua com o seu corpo, na sua parede, nesse espaço aqui de 15 metros. Você vai ser diferenciado. E aí entrou, fez 2 gols e falou para mim no final, professor, você tem razão no que você falou para mim, eu quero jogar de 9, eu quero brigar para jogar como 9. René, estão dizendo que tu és parecido com o goleiro Aranha do Jeque. Sou o René. Mas era goleiro. É. Mas era goleiro. Então tá meio. O Duda diz que está com vergonha de ser marcilista. Não tem vergonha. Vai para frente. Essa diretoria que não merece. Diretoria sem vergonha, você concorda contigo. Sem vergonha, diretoria que não vale. Credo, é pior. Tudo, pior time, pior diretoria, pior tudo da história. Mas não desanima, não. Vamos à tabela de jogos aí do final de semana. Na Série B, nossa aí, sábado, 16 horas. Foi hoje, 11h15. Estava marcado lá e pegou antigo. Barroso 2, Ercílio Luz 1. Ontem é que foi o Barra, ganhou do Operário de Mafra 2-0. Hoje, o Porto perdeu em casa para o Jaraguá 4-1. O Juventus ganhou do Concórdia 1-0 e o Tubarão 3-1 no Marcílio. Pô, o time já apanha de todo mundo, ainda vocês querem tirar um gol do Marcílio? O único que fez no campeonato, vocês querem tirar? Aí não dá, né? Foi 3-1 ali, não dá. Custa fazer um gol, 3 jogos, 270 minutos para fazer um gol, eles tiram o gol, não botam o gol ali. Aí acaba. Vamos lá, Série B do Brasileiro. Sexta, 19h15, CRB 1, Brasil de Pelotas 2, foi surpresa isso aí. CRB está entre os 4. E 21h30, Náutico 1, Tupi 0. Esse Tupi também não ganha de ninguém, né? E o Brasil de Pelotas está chegando, né? Sábado, 16 horas, Joinville 0, Oeste 1. Joinville está numa baba, hein? Pertinho de ir para a segunda. 16h30, Bragantino 1, Bahia 0. 18h30, Paysandu 2, Vila Nova 2. Paysandu ganhava 2-0, deixou empatar o jogo. Paraná 1, Ceará 1, 19 horas. E 21 horas, Vasco 2, Criciúma 1. Pela Série B foi hoje. Teve Atlético Goianiense 4, Sampaio Correia 1. A rodada foi completada somente hoje à tarde. A classificação, Vasco 38, já está disparando, né? Sei o que vai acontecer. Metade do segundo turno já é campeão. Ceará 34 é o segundo, CRB 32 é o terceiro, Atlético Goianiense é o quarto com 32, já foi até líder, né? Aí o Náutico 27, Brasil de Pelotas 27, Criciúma 26, encalhou ali, Paraná 26, Londrina 25 e Bahia 24. Virando a página, Oeste 24, Avaí 23, Luverdense 23, Vila Nova 22, Paysandu 22, Bragantino 20, aí vem a turma lá do Gargalo, o Goiás 19, 17º, 18º, Joinville 17, 19º, Tupi 15 e 20º, Sampaio Correia com 12. Na Série A, 17ª rodada, sábado, Figueirense 1, Vitória 0, 18h30, Sport 2, Atlético Paranaense 0. 21 horas, Atlético Mineiro 3, Santa Cruz 0. Atlético Mineiro está jogando um baita do futebol. Domingo, 11 horas, Fluminense desencantou. 3-0 na Ponte Preta, São Paulo 2, Chapecoense 2, meteram a mão na Chapecoense,
Nunca vi dar pênalti, bater no cotovelo, o cara de costa. 16 horas, Santos 2, Cruzeiro 0. Cruzeiro na zona de rebaixamento. Internacional 0, Corinthians 1. 9 jogos sem vencer. Coritiba Internacional. Coritiba 0, Flamengo 2. 18h30, Botafogo 3, Palmeiras 1. América Mineiro 0, Grêmio 0. Depois que levaram o Damião para lá, o Guerreiro começou a fazer gol. Ficou preocupado? Também preocupado. Ficou preocupado. O Damião é uma sombra, né? Ficou preocupado com o Damião. Vamos só um break. Tá aí brincando comigo, Léo? Estamos de volta com o último bloco aí do nosso Univale Esporte e o Luque já ligou aqui, lembrando o seguinte, os jogos da Série D que envolveram os nossos representantes. São Bento, lá em Sorocaba, ganhou do Brusque 1-0, o Brusque foi eliminado, e o Inter de Lages empatou em casa 0-0 com o Caxias e classificou, porque lá em Caxias do Sul, o Inter havia vencido o jogo por 2-1. Então o Internacional passa para a próxima fase e o Brusque encerra as atividades. É um calendário também, né? Mesmo o cara estando na Série D do Brasileiro, jogou o Catarinense e para em julho, meio do ano. O que vai fazer agora? Vai desmanchar o time todo, né, Ládio? E fazer um time no próximo ano, né? Porque ninguém aguenta. Mas é Série D? Vê se a Série A não tem um calendário fechado. Tu quer o Brusque, o Marcílio na Série A. Tá bom. Não, eu estou dizendo a Série D. A Série D, tu não pode fazer o mesmo calendário que se faz para a Série A e nem para a Série B. É como também você quer fazer paralelo de jogador que joga na Série A e jogador que joga na segunda divisão do interior desse país aí. São jogadores que estão se adaptando, se readaptando. Você fala, se acabou na Série B o turno, falta uma rodada, o cara não se adaptou até agora, ele vai se adaptar quando? Quando acabar o campeonato? Aí ele se adapta, vai se entrosar quando acabar o campeonato, Eladio. Nós já estamos no final do primeiro turno, 18 jogos. Não, você não entendeu? Eu estou dizendo para você que você faz um paralelo do jogador. Foi contratado no Onde é que jogou? Não jogou no Vasco, não jogou no Flamengo, não jogou. Então não joga em lugar nenhum, não vai jogar em lugar nenhum. Dificilmente. É o paralelo que você faz. Contrato então, joga. Você tem que ver que tem jogador hoje aqui no Barroso, como esse menino que fez o gol, os 2 gols hoje, é o menino que vai crescer ainda no futebol dele. Pode crescer e pode não crescer. Mas como que pode não crescer, cara? Isso aí não pode se dizer isso. Nós estamos falando agora, no intervalo, o exemplo do Damião. O cara pode deslanchar e quantos morrem na casca? Tu acha que o menino... É ou não é, Renê? Você viu o jogo? Eu acho que passa de 70% do que morre na casca. Assim, futebol é para quem vai com muita perseverança, né? Assim, na hora de fazer um contrato, exemplo, a Série B nossa tem 5 meses de competição. Muitos atletas preferem vir disputar uma Série B do Catarinense do que jogar uma Série D do Brasileiro. Porque a Série D se corria o risco de trabalhar 50 dias apenas. Como você estava falando, agora alguns trabalharam apenas 65 e o resto do ano. Quem vai bancar isso? Eu acho o seguinte, Renê, eu não concordo, desculpa discordar da tua posição. Mas é novidade? É novidade? Eu acho que, claro, pelo menos eu sou sincero, não fico puxando saco, aqui não tem isso comigo. Eu acho o seguinte, essa competição é muito longa. Ela não é longa para vocês, ela é benéfica, porque vocês têm estrutura para segurar. Mas isso é o mínimo que o futebol talvez o Barra tenha estrutura para segurar. Eu não consigo entender. O Tubarão talvez tenha estrutura, o resto não tem, tá? Porto não tem, isso aí vão morrer na metade, tá? Sim. Tem time aqui que corre o risco, e o Marcílio Dias é um, de não terminar o campeonato. Mas assim, pensando no futebol para quem tem estrutura, é vantagem. Sim, mas pra o futebol ele requer estrutura. Eu não te entendo. Tu estás criticando aqui o calendário da Série D. E aí agora tu está criticando o calendário um pouco mais extenso, que é o da Série B nosso aqui. Aí tu está achando que os times não vão ter dinheiro para suportar. Série D do Campeonato Brasileiro, por pior que seja, enquanto está jogando, tu tem passagem paga, estadia paga, mas tudo. A Série D? D tem. Agora sim, vamos lembrar de uma coisa. Esse negócio do Profut... O Marcílio, quando jogou, já teve. Esse negócio do Profut. Então, terminou agora. O Marcílio fez, não sei se pagou, deve ter pago. 11 mil por mês vai sair o Profut do Marcílio. Mas nesse Profut, vamos lembrar o seguinte, a partir de agora, todos os times profissionais, para jogar, precisam da sua certidão negativa.
Ou seja, esses times todos que a gente questiona se tem dinheiro, tem estrutura ou não para jogar uma Série B de Catarinense de 5 meses, a partir de agora, se tiverem dívidas, não tiverem a casa em dia, não pode jogar. Não, mas isso aí chega na Série A. Exatamente. Isso chega na Série A. O Botafogo está jogando chega com na Série A. liminar. Então, assim, a partir do ano que vem, a gente vai ter uma Série B daqui a pouco com menos clubes, porque não vai ter todo mundo com condição de jogar. Vai. Vai ser uma peneirada, se realmente Se for eles cumprir, não, mas não cumpre. Eles vão empurrar com a barriga. Mas é que a lei é federal, então qualquer time, qualquer torcedor pode entrar na justiça e pedir. Eu torço que seja cumprido. Eu também. Tem que moralizar o futebol. Porque aí nós não vamos ter mais jogador sem receber, não vamos ter mais clubes fazendo promessas mirabolantes que ou ninguém você paga. tem cacife ou não entra na brincadeira. Lógico. Futebol é profissional. Gente. Exatamente. Nós ali no Barroso, nós somos uma empresa. Nós registramos em carteira, nós pagamos vale, nós fazemos pagamento, nós temos 13º, nós somos uma empresa. Esse é o futebol profissional. Agora fazer dar um cheque para 60 dias, tem time aí já que hoje é dia 52 de junho. Tem time que assim. E é horrível isso. Tem time que não pode dar um cheque nem para um ano, porque nem cheque tem. Mas aí não pode estar dentro, não pode estar dentro do contexto Ele do futebol atrapalha profissional. os times. Com certeza. estruturados. Aí você faz tudo certinho, tudo organizado, daqui a pouco o cara acerta um chute lá na gaveta, você deu 10 chutes e não faz o gol, aquele time que é todo bagunçado, que não acaba um campeonato, tira a sua vaga de acesso, todo aquele investimento que você fez, você perde para um time desorganizado. Então, ou se moraliza e fica aqueles organizados, ou então vai ficar sempre essa bagunça e todo mundo fala, 7x1, 7x1. Nós estamos desorganizando. O futebol brasileiro tem que se organizar. E esse Profut está dando uma oportunidade daqueles que são endividados se organizarem, porque senão vai continuar sempre... Mas uma coisa que eu não entendo aqui, no Profut, que acho que se for o que eu estou pensando, vai resolver pouco o problema dos clubes. Isso aqui é para pagar impostos federais, certo? Imposto de renda e INSS. Acho que é isso, né? O fundo de garantia também. E o fundo de garantia, tá. Ou seja, as trabalhistas, né? Sim. Que acho que é o grosso da coisa. Mas Mas a trabalhista trabalhista não não tem como tu pegar, tu só vai ter que tirar CND dos órgãos públicos, que é Receita Federal. Tá, mas não tem que ter certidão do fundo de garantia também? Tem. A gente tem empresa. Não. E como é que esses clubes A vão... negativa que você vai ter é da Previdência, você Tá. vai ter a negativa do imposto de renda. Tá. São as negativas. Dívida com atleta, dívida. Esse não. E não precisa negativa? Não tem que ter Onde é que tu negativa vai achar negativa? do fundo de garantia? Fundo de garantia tu vai na internet e tira. Não entendi. Por exemplo, eu estou devendo para ti, mas eu pago o fundo de garantia. Por exemplo, o Marcelo não paga, a gente sabe, não recolhe. Está um monte de anos sem recolher. Não vai conseguir nunca negativa. Então ele vai conseguir jogar só com essas duas negativas, 3 aqui? É porque Você assim, tem muita coisa ainda que a gente então, mas vai é porque assim, existe existe muitas condições de buscar investimentos, você tendo tudo em dia, com suas certidões. E você tendo a oportunidade de renegociar suas dívidas, isso dá uma estabilidade para você se reorganizar e buscar um padrão melhor de trabalho. Essa é a ideia do Profut. Então, aqueles que não se organizaram até agora e não quiserem se organizar, no meu entender, tem que ficar fora. Porque eu acredito que esse do Profut depois, não com relação à negativa para tu entrar, mas ele tem alguma coisa relacionada à assiduidade dos pagamentos. Sim, e tem uma série de exigências que você vai ter que fazer Exatamente. para se manter. Por exemplo, a primeira delas, mudança do estatuto dentro das regras que ele permite. O Marcelo Dias não fez isso. Ele já está dentro, tem que pagar, mas para se manter vai ter que mudar. O Avaí mudou, vários times mudaram para se manter. Então, a primeira coisa que vai acontecer agora, eles têm que resolver quem que é o presidente do conselho, se é o Almiro, se é o Egon, e tem dois refazer o conselhos, estatuto. né? Pois é. O Marcelo é inédito em tudo no mundo, até em conselho. Tem 2. Isso aí não existe no futebol mundial. Um time com 2 conselhos. Agora, tirar o Egon do futebol, ninguém sabe quem é o conselho. Dizem que uma das condições que o Tarcísio Sim, foi. colocou foi que reconhecesse o Almir como Foram como 3 presidente. pontos que ele colocou. Ele deu entrevista na rádio lá para nós. Foi a saída do Egon, já saiu do futebol, a dissolução desse conselho, que ele quer que o conselho lá do Almir assuma, que é o conselho de direito, né? E ele quer que o Zé Carlos se retrate com a imprensa.
3 coisas que eu ouvi da boca dele. Que, inclusive dizendo que não vai colocar dinheiro, mas que vai, junto com outras pessoas importantes, angariar recursos para o Marcílio. A gente acredita, porque durante 2 anos, Sim. bancaram o time do E Marcílio. eu vi a entrevista e eu achei interessante quando ele falou que ele estava na sauna lá no Itamirim e alguém comentou assim, olha, mas se você vai dar 10 mil pro Marcílio, vai ter que dar outros 10 pro Barroso. Falaram para ele disse, não, mas não é A dinheiro. partir de agora ele falaram, né? E ele disse, só que não é dinheiro público. Não vai ter dinheiro público, então não tem obrigação de dar. Se fosse público, teria obrigação. Agora não é dinheiro. Mas diz que um torcedor do Barroso já foi taxativo. Se vão dar dinheiro para o Marcílio, tem que dar o mesmo para o Barroso, igual. A partir de agora ele vai passar por essa... Toda vez que a prefeitura for ajudar, vai ficar meio essa coisa de também ter que ajudar. Não vai ajudar o Barroso. mais. A questão é que o Marcílio tem um estádio, usufruto do Marinheiro, mas É municipal. Aí mexer ali no É estádio... outra história. Isso é outra história. Que inclusive ele Sim, prometeu Essa é uma que, história que a longa. arquibancada do Marcílio Dias para o jogo de domingo está interditada, a descoberta. Que se houver esse acordo, eles vão limpar, porque é só problema de tirar entulho que tem embaixo da arquibancada. E vão fazer isso durante a semana, para liberar ela para domingo. Se não liberar, vai ser uma pena, né? Certamente. Vai ser uma pena. Ô, Eládio, aqui rapidinho, Eládio. Jean também, o Renê. Figueirense 1-0 no Vitória. Normal? Ele tinha que fazer o dever de casa, né? O São Paulo, o resultado foi bom para a Chapecoense, 2-2 lá com o São Paulo no Morumbi. Mas do jeito que foi, não foi bom, tá? Porque estava 2-0 e... Normalmente é o seguinte, um empate contra o São Paulo em São Paulo, É bom, Chapecoense seria mas não- ótimo. mas não do Só jeito que ele que foi. estava vencendo da maneira que foi. E o Não pênalti, era o pra cara ser. está de costa, bateu no cotovelo a bola. Na Série B, o Avaí havia ganho na terça-feira, 1-0 do Londrina, pau e corda. Joinville, mais uma vez, decepcionou, né, gente? E complicou o Avaí, porque o Oeste passou o Avaí. Deixa eu ver aqui, não olhei aqui. O O Oeste já está em 11º, Avaí é o 12º, É. 1 ponto. Porque se o Joinville ganha, o Oeste ficava abaixo do Avaí. E o Criciúma, o Vasco saiu na frente, empatou, no final do jogo tomou um gol, ficaram todo mundo olhando, o goleiro largou a bola, ficaram todo mundo olhando a bola entrar. O Criciúma acho que não sobe, mas pelo menos não vai correr risco de rebaixamento, é o que parece. Diferente do Joinville, né? Porque o Criciúma está hoje... O Joinville e Criciúma é o sétimo com Avaí, 26 em função pontos. do Cruzeiro está ali. O Cruzeiro é um que pode sair dali. E alguém vai cair naquele buraco ali, na saída do Cruzeiro. Aquele ali do Cruzeiro é complicado. Cruzeiro. Tem dois Você aqui. misturou as bolas. Cruzeiro é Série A. Não, Cruzeiro é Série A. o Série A. Estou falando em termos de Figueirense. O Figueirense. Não, O Figueirense ele está 2 pontos do Coritiba, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Não está tranquilo, não. E tem o Cruzeiro, como tu fala, na zona de rebaixamento, que dificilmente o Cruzeiro vai ficar ali, né? Não vai jogar isso até o final do campeonato. Jean, obrigado, Jean. Eu que agradeço o convite e fica aberto sempre quando tiver a oportunidade de me convidarem, estarei aqui presente com vocês. Renê, parabéns aí pela campanha do Barroso. E vamos ver o que vai dar domingo, né? Eu que E agradeço. confesso com todo respeito que gosto muito do Barroso, gosto muito da diretoria, muito da menina ali, a Cristiane, mas eu vou torcer para o Marcelo, tá? Eu que agradeço o convite e torço para que seja uma semana boa, uma semana de paz e que o torcedor entenda que o clássico voltou, mas voltou com uma cara de paz e que seja feito um grande futebol. Obrigado, Renê. Cristiane, obrigado. Eladio, até amanhã. Um abraço e até amanhã. Tu vai torcer para o Barroso? Ou para o Marcelo? Eu não torço. Eu torço. Eu torço para um bom futebol, você sabe disso. E federação, vamos criar vergonha na cara e fazer uma escala decente, né? Vamos botar um ato decente para apitar esse jogo aí do Marcelo Dias e Barroso. Não arruma complicação. Um abraço e até amanhã, 13 horas com o nosso Unisport.